Bom dia, bom dia, bom dia. Bora, vamos começar mais um dia falando de Deus, falando da palavra de Deus, trazendo otimismo, trazendo entusiasmo, trazendo fé, paz e prosperidade para a vida de todos nós. Hoje é terça-feira, são exatamente 5 horas e 29 minutinhos dessa terça-feira, dia 27 de junho, o ano é 2023, e hoje vamos ler mais um capítulo da Bíblia, vamos ler e comentar mais um capítulo da Bíblia, mais um capítulo de sabedoria, fazer mais uma live de sabedoria, de prosperidade e riqueza para a vida de todos nós. Perfeito? Então hoje vamos ler o capítulo 8 do livro de Jó. Um livro que traz muita fé, muita confiança, a lealdade, o amor de um homem para com Deus, que mesmo tendo perdido tudo que conquistou na vida, nunca blasfemou, nunca falou mal de Deus, nunca amaldiçoou Deus. Mas por que será que Jó teve que passar por tudo isso? Porque Jó, um homem íntegro, um homem justo, um homem leal que não fazia mal a ninguém, teve que passar por todas estas coisas. E é isto que estamos tentando descobrir aqui com o nosso trabalho, fazendo a leitura do livro de Jó. Então, nosso trabalho aqui é todo dia, pela manhã, logo cedo, ler e comentar um capítulo da Bíblia. E atualmente estamos lendo o livro de Jó, o livro da fé. Anteriormente a gente leu os livros Provérbios e Eclesiastes, livros estes que são dedicados ao rei Salomão, foram escritos pelo rei Salomão, onde falava-se de muita sabedoria e muita riqueza. Já o livro de Jó traz uma pessoa de fé, uma pessoa resiliente, de muita superação. Então hoje vamos ler o capítulo 8, mas antes de começar já deixa aí seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Perfeito? Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. O manual, como sempre falo, o manual para a vida. Tudo que você pensar em termos de prosperidade, de riqueza, de fé, de amor, de vida plena. Se você deseja ter vida plena, você tem aqui o manual para a sua vida. O manual da vida, a Bíblia Sagrada. E se você não sabe como começar a ler a Bíblia Sagrada, basta começar do princípio. Comece do começo, da primeira página, da página número 1 até a última página. Comece a ler dessa maneira. Você não precisa ter uma fórmula mágica para você ler a Bíblia. Você tem que juntar este parágrafo com aquele capítulo, este versículo com aquele outro capítulo. Nada disso. Basta que você leia. Você lendo a Bíblia, você vai perceber já a sabedoria, a paz entrando dentro de você. Sabedoria, paz, conhecimento, entendimento, tudo começa a entrar dentro de você. E você começa a ter essa energia, a energia de Deus. Pois a Bíblia, como já disse, é a palavra do Deus vivo. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Então, vamos abrir aqui no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 1. E diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse... Aqui, para quem não tem acompanhado ainda, para quem está chegando agora, trata-se de um diálogo, de uma conversa dos 3 amigos de Jó com Jó, porque eles tentam descobrir
estão tentando descobrir o que Jó fez para merecer tamanho castigo, para merecer tamanha repreenda de Deus. Porque Jó sempre foi um homem muito íntegro, justo, só fazia o bem, não fazia maldade. Então, porque todas estas coisas ruins estavam acontecendo com Jó? Porque, principalmente naquela época, só passavam por essa situação, aquele que tinha cometido, que estava vivendo em algum tipo de pecado. Então, onde que Jó falhou? O que Jó fez para merecer tamanha repreenda, tamanho castigo de Deus? E Jó, por estar muito pobre, miserável, sem ter onde morar, sem ter o que comer, cheio de doenças, todos se afastaram dele. Todos. Ninguém se aproximava de gente leprosa, gente que tinha perdido tudo. E ainda é nos dias de hoje, né? Ainda temos esse tipo de comportamento no dia de hoje, porque uma pessoa que de repente era próspera, rica, tinha grande família, tinha tudo de bom na sua vida, né? E de repente perde, os amigos, aqueles amigos vão se afastar dele, né? E assim era na antiguidade. Antigamente também era assim. A pessoa de grande poder, grande riqueza, e de repente caía na desgraça, caía na doença, todos se afastavam. Porém, Deus enviou 3 amigos. Os 3 amigos foram enviados, sim, por Deus. Como assim foram enviados por Deus para criticar Jó, para tentar condenar Jó, tentar descobrir o que Jó tinha feito? Sim, são 3 amigos, pois ninguém iria, se não fosse amigo mesmo, ninguém iria largar suas vidas para acompanhar um moribundo, né? Uma pessoa que está na desgraça, está na doença, na enfermidade, cheio de lepra, cheio de feridas, de úlceras pelo corpo inteiro. Jó tinha feridas que sangravam o tempo inteiro. Escorria aquele líquido, Jó fedia sua carne, sua pele estava em estado de putrefação. Porém, esses 3 amigos foram lá para conversar e para tentar consolar Jó. Perfeito? Então aqui é o diálogo dos 3 amigos com Jó, é a conversa dos 3 amigos com Jó. Eles estão procurando entender o porquê de tamanho castigo Deus estava colocando sobre Jó. E para quem não sabe, para quem não acompanhou até agora, em uma reunião, Satanás, né, por 2 vezes ele pede permissão a Deus para tocar em Jó, para tirar seus bens, tirar sua família. Perfeito? E mesmo assim, Jó continua fiel e leal a Deus. Porque, segundo Satanás, se Deus permitisse, se Jó perdesse suas riquezas, Jó iria blasfemar, iria amaldiçoar a Deus, porque Jó só tinha toda essa lealdade com Deus por interesse, porque Deus fazia tudo para ele, dava tudo que ele queria e protegia ele. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse nos bens materiais dele, mas não podia tocar em Jó. Esta foi a primeira reunião, foi a primeira autorização. A segunda reunião, Satanás pede para tocar em Jó, diretamente na sua carne, diretamente em seus ossos. E Deus também permite. Porém, Deus diz a Satanás que não pode tirar a vida dele. Você não pode tirar a vida do meu servo. Então, Satanás vai lá, tira todos os bens de Jó, tira a família dele. Jó tinha uma família grande, tinha 10 filhos. E as pessoas que tinham grande família, tinham muitos filhos, eram honrados e eram abençoados naquela época. Então primeiro Satanás faz isso com Jó, depois Satanás vai lá e tira a saúde de Jó também. E todos se afastam, todos correm de Jó,
porque Jó está em ruína, Jó está em desgraça, Jó é pecador e ninguém quer se aproximar de um pecador, segundo as pessoas. Então Deus manda os 3 melhores amigos de Jó para tentar consolá-lo, esse tipo de coisa, para conversar com ele, para ele não se sentir sozinho, para ele não ficar lá sozinho. E até a esposa, Jó também perde, a esposa também vai embora. Não é dito na história o que acontece com a esposa, se ela morre ou não, mas ela simplesmente se afasta dele porque ela acha que ele deveria se afastar desse Deus, do Deus dele, e deveria morrer. Entregue sua vida, morra, porque sua vida não faz mais sentido, você não tem mais nada, nem saúde você tem. Então até a esposa também se afasta de Jó. Então fica só esses 3 amigos que vão lá prestar solidariedade, dar um apoio para Jó. Só que chega no meio da conversa, eles ficam tentando saber, não, você fez alguma coisa de errado. Você tem alguma coisa errada, você deve ter pecado, você deve ter cometido algum erro. E Jó nega isto. E Jó, a questão dele é que ele não consegue entender o porquê que ele está sofrendo tamanha repreenda, sendo que ele não fez nada de errado. Sendo que ele nunca pecou. Mas, na verdade, Jó ele mesmo relata, que ele já tinha dado uma porta de entrada para Satanás entrar na vida dele. Porque ele diz assim, tudo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, todo aquele medo que Jó tinha recaiu sobre ele. Todo aquele medo que Jó tinha recaiu sobre ele. Então, tudo que Jó temia acabou acontecendo. Então, você tem que tomar muito cuidado com seus medos. Você precisa enfrentar seus medos. Porque se você não enfrentar seu medo, se você não dominar seu medo, se você não estiver acima do seu medo vai tomar conta de você. Então, de repente, tenha medo de ficar rico, tenha medo de ser milionário, tenha medo de ter boa saúde. Entendeu? Que aí a boa saúde vai recair sobre você. Tenha medo de ficar milionário, que aí, de repente, você pode até ficar milionário. Tenha medo de ter vida plena, porque aí você vai ter vida plena. Então, muito cuidado com o seu medo. Muito cuidado com aquilo que você teme, pois pode recair sobre você. Então, continuando aqui a nossa leitura. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, Bildade é um dos 3 amigos de Jó, que foram lá conversar com ele. Por quanto tempo tu falarás estas coisas, e por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Então é Bildade aqui questionando, por quanto tempo você vai ficar falando de todas essas coisas, de todo esse seu sofrimento? Versículo 3. Acaso Deus perverte o julgamento? Acaso Deus julga incorretamente? Deus é pervertido? Ele não vai dar a cada um de acordo com suas obras? Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? O Todo-Poderoso é injusto? Ele corrompe a justiça? Deus é corrupto? Não faz sentido. Deus é a justiça. Deus é a verdade. Deus é vida. Então, acaso Deus perverte o julgamento? Deus não dá a cada um de acordo com as suas obras? Obras pequenas, resultados pequenos. Obras grandes, resultados grandes. Deus corrompe a justiça? Versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de sua transgressão, será que seus filhos não pecaram contra Deus, e foi por isso que Deus tirou a vida de todos eles?
Versículo 5: Se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu buscares a Deus cedo, ou seja, se você colocar Deus em primeiro lugar, se você sempre colocar Deus em primeiro lugar, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, então coloque Deus sempre em primeiro lugar. Versículo 6: Se tu fores puro e direto, certamente agora ele acordaria para ti e fará a habitação da tua justiça. Então, aqui o que aconteceu? O Jó, ele sempre foi um homem muito próspero, muito rico, com muitos bois, muitas jumentas, muito gado, muitas ovelhas, muitas terras, muitos servos, rico também em família, sua família era muito grande. E Jó era muito rico em sua fé, em sua lealdade e fidelidade para com Deus. Tinha também muita saúde, era rico em saúde. Então Jó era aquele homem rico em tudo. Então Jó, ele tinha o toque de Midas, onde ele tocava tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia dava certo. Ele sempre foi muito abençoado por Deus. Sempre foi muito protegido por Deus. Então, de repente, acontece uma desgraça em cima da outra. Ele vai perdendo tudo, vai perdendo tudo. E sua vida vai sendo consumida. Inclusive, até sua saúde ele perde também. Ele perde a saúde também. Então, como que você, nós que somos humanos, como é que você vai manter a sua fé? Vai manter a sua lealdade? Se de repente você estava lá em cima e agora você caiu, foi lá para baixo e está na ruína, está na desgraça. Então como é que você mantém a fé, a lealdade? Porque qual que era a esperança de Jó? Jó não sabia o que ia acontecer amanhã. Jó não sabia que de repente sua vida ia virar, ele ia recuperar tudo, ia ter tudo em dobro. Nós sabemos disso hoje porque tá aqui, tá fácil de ler a história. Mas Jó não tinha a menor perspectiva de nada. Então, para Jó ali, na verdade, era o seu fim, né? Estava se aproximando do seu fim. Doente, miserável, sem nada. Pobre, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Sem amigos, sem parentes, sem família, sem nada. Todos se afastaram. Então, como que você vai manter a sua lealdade numa situação dessa? Como você vai manter a sua lealdade numa perspectiva dessa? Como é que você vai manter a sua fé? Como é que você vai se manter no caminho de Deus? Como é que você vai continuar nos princípios, vivendo em princípios, obedecendo os mandamentos depois de tudo isso? Como? Porque, como já disse, Jó não tinha a menor noção do que iria acontecer amanhã. A menor noção do que iria acontecer amanhã. Então, como você consegue se manter íntegro, leal e fiel? Como? Mas Jó conseguiu. Jó fez isso. Jó, ele não amaldiçoou a Deus como Satanás havia previsto. E se Deus tirasse tudo dele, se Deus parasse de protegê-lo, Jó iria amaldiçoá-lo. Jó iria amaldiçoá-lo em sua face. Iria chegar frente a frente com Deus e iria amaldiçoar Deus. Mas Jó não. Mesmo com toda essa desgraça, Jó se manteve leal. Jó se manteve fiel. Como é que você faria? Na minha percepção, um dos grandes enganos de Satanás é exatamente esse. Porque é quando as pessoas realmente se aproximam de Deus, verdadeiramente, porque dizer que se aproxima de Deus, que acredita em Deus é fácil. Mas verdadeiramente, as pessoas se aproximam de Deus mesmo quando são tocadas em sua fé.
quando são tocadas em suas vidas. Quando a vida da pessoa cai em desgraça, é que ela verdadeiramente se aproxima de Deus. Quando ela verdadeiramente chega perto de Deus. E aí é onde é que ela adquire força para dar aquele impulso e voltar lá para cima. Ou seja, a pessoa foi lá no fundo do poço. Para onde que ela vai mais? Não tem mais para onde ela descer. Então não tem mais para onde ela descer. E é o que um dos amigos de Jó fala aqui, exatamente isso. Você tem que enfrentar os seus problemas. E é no enfrentamento de problemas que você adquire sabedoria. Quanto mais problemas aparecem em sua vida, mais sabedoria você adquire para você solucionar os problemas. Então, a partir do momento que você solucionar aquele problema, você adquiriu aquela sabedoria para que você não passe mais por aquele problema. Então, que vem o próximo, e vem o próximo. Deus, quando você pede sabedoria, Deus vai te dar problemas para que você resolva. Você resolvendo os problemas, você adquire sabedoria. Quando você pede força para Deus, Deus vai te dar dificuldades. Deus vai te dar dificuldades para que você se torne ainda mais forte. Versículo 6. Se tu fores puro e direito, certamente agora ele acordaria para ti e fará a habitação da sua justiça. Então, se verdadeiramente você foi puro, correto e direito, Deus vai te dar forças para que você volte a prosperar, volte a crescer. Se tu fores puro e direito, certamente agora ele acordaria para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Da tua justiça próspera. Então, se verdadeiramente você sempre foi forte, sempre foi justo e direito, foi correto, então Deus vai te dar novamente a força para que você reconstrua a sua vida, para que você volte a prosperar. Versículo 7. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo teu fim aumentará grandemente. E se no seu começo, no seu início, tudo para você foi pequeno, agora Deus vai aumentar grandemente. Agora Deus vai te aumentar grandemente. Ou seja, teu fim será próspero e abundante. Você será grandemente aumentado. Versículo 8. Pois indague, eu te rogo, as eras antigas, e prepara-te para buscar seus pais. Pois indague, eu te rogo, as eras antigas, e prepara-te para a busca de seus pais. Ou seja, indague, pergunte, lembre-se das eras antigas. Naquela época em que você era próspero, rico, você era abundante, você tinha tudo. Pois prepare-se, pois você vai conquistar tudo de novo. Você vai conquistar tudo de novo. Se mantenha reto, se mantenha na sua fé, se mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Se mantenha justo. Caminhe, ande na justiça e você vai conquistar tudo novamente. Versículo 9. Porque nada somos a não ser de ontem, e nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. Então nada sabemos sobre o amanhã. Podemos saber sobre o que aconteceu ontem, como era a nossa vida ontem. Podemos saber o que acontecia no passado, mas não podemos saber o que vai acontecer no amanhã. Então você não pode desistir. Você não pode se desviar do seu caminho. Você tem que continuar no seu propósito, mesmo que tudo diga não,
mesmo que todas as condições sejam contrárias, mesmo que você não veja perspectiva nenhuma de melhora, continue reto, continue fazendo, continue trabalhando, continue no seu caminho, não se desvie. Não se desvie, continue na sua fé, continue na sua justiça, continue sendo bom, continue sendo bem, porque tudo aquilo é só passageiro. Tudo aquilo é só passageiro. Versículo 10: não te ensinarão eles, e te contarão, e proferirão palavras do seu coração. Não te ensinarão eles, e te contarão, e proferirão palavras do seu coração. Então continue com seu coração reto, bondoso. Mantenha a sua bondade. Quando você tem um coração bom e ensinável, tudo vai dar certo na sua vida. Você pode passar por dificuldades, mas isso é só aprendizado. Problemas são aprendizado. Problemas são sabedoria. Versículo 11. Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Não, não pode. Não tem como o junco crescer sem água. Versículo 12. Enquanto ainda está em seu verdor e não é cortada, ela seca antes de qualquer outra erva. Enquanto você estiver vida, sempre vai ter esperança. Enquanto houver vida, sempre vai haver esperança. Versículo 13. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Assim são as veredas de todos quantos esquecem de Deus. Ou seja, aquele que esquece de Deus, aquele que deixa Deus fora do seu caminho, fora da sua vida, certamente vai ter grandes dificuldades. Certamente vai ter grandes dificuldades, pois o caminho de Deus é sempre mais fácil. É sempre mais fácil. O caminho que Deus preparou para você é sempre mais fácil. Não se iluda. Não se iluda. O caminho de Deus é sempre mais fácil. O caminho de Deus é reto. O caminho de Deus, ele não é um caminho que você vai precisar da vida inteira para chegar lá. O caminho de Deus é claro, é iluminado. O caminho de Deus não tem buracos. O caminho de Deus não tem pedras de tropeço. O caminho de Deus não tem espinhos. O caminho de Deus é sempre o melhor. Já aquele caminho que você vive se desviando, não é o caminho de Deus. Quando você se desvia para lá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, não é o caminho de Deus. Você não está no caminho de Deus. Perfeito? Então, sempre, quando você mantém a sua fé, a sua lealdade, sempre há esperança. Pode acontecer o que for para você. É só aprendizado. Pode vir o problema que for. É só aprendizado. Versículo 13. Assim são as veredas de todos quanto... Então, ou seja, todos aqueles que esqueceram de Deus, todos aqueles que se desviaram do caminho de Deus, terão grandes dificuldades. Terão grandes dificuldades. Versículo 14. Cuja esperança será cortada fora, e cuja confiança será uma teia de aranha. Exatamente. Então, aquele que se desvia e se afasta de Deus, a esperança será cortada fora. Será cortada fora. E cuja confiança será uma teia de aranha, ou seja, uma grande armadilha. Uma teia de aranha é uma armadilha. A aranha tece a sua telha, ela faz uma armadilha para capturar os insetos. Versículo 15. Ele se inclinará sobre sua casa,
mas ela não ficará de pé. Apegar-se-á a ela, mas não perdurará. Então ele se inclinará sobre sua casa, mas sua casa não ficará de pé. Apegar-se-á a ela, mas não a perdurará. Então a casa daquele que se desvia do caminho de Deus, a casa daquele que se afasta de Deus, a casa daquele que vira as costas para Deus, não perdurará. A casa daquele que se afasta de Deus não ficará de pé. Então aqui o seu amigo está indagando. Olha, Jó, acaso você não fez alguma coisa errada? Acaso você não cometeu algum pecado? E é por isso que sua casa não está mais de pé. Versículo 16. Ele é verde diante do sol, e seu ganho brota em seu jardim. Ele é verde diante do sol, e seu galho brota em seu jardim. Versículo 17. Suas raízes se entrelaçam em volta do amontoado, e vê o lugar das pedras. E vê o lugar das pedras, ou seja, aquela raiz que chegou na pedra. Então ela não tem mais para onde andar. Ela não tem como segurar a árvore, aquela árvore gigantesca que está lá em cima. Versículo 18. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo á dizendo, nunca te vi. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo á dizendo, nunca te vi. Exatamente isso, ou seja, aquele homem que cai na miséria, cai na desgraça, perde sua saúde, fica doente. Então os outros vão dizer, olha, nunca te vi. Então quando ele estiver pedindo por alguma ajuda, vão dizer, nunca te vi. Por quê? Porque aquele homem caiu na desgraça, ele está em pecado. Nesta época era muito considerado esse tipo de assunto, né? Então aquele homem que era próspero como Jó era, aquele homem que era rico como Jó era, aquele homem que tinha grande família como Jó tinha, aquele homem que era saudável e tinha saúde como Jó tinha, e de repente ele perde tudo, os outros vão dizer, nunca te vi, nunca te vi. Não vão reconhecê-lo, vão se afastar dele. Porque ninguém, naquela época, principalmente, queria viver próximo de gente detonada, destruída, né? Fracassada como Jó estava. Então vão dizer, nunca te vi. Versículo 19, eis que esta é a alegria do seu caminho, e da terra outros crescerão. Eis que esta é a alegria do seu caminho, e da terra outros crescerão. Outros virão em seu lugar. Outros vão tomar o seu lugar. Já que você perdeu tudo, outros crescerão. Versículo 20. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores. Então, aqui o amigo de Jó joga bem na cara dele. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores. Então Deus, se você perdeu tudo, se tudo isso que está acontecendo com você, é porque você é um malfeitor. Deus não lançará fora um homem perfeito. Deus não vai fazer isso com uma pessoa perfeita. Então alguma coisa de errado você fez, Jó. Você fez alguma coisa de errado. E
Deus não vai continuar ajudando os malfeitores. Então você é um malfeitor. Você fez alguma besteira. Você cometeu algum pecado. Pense bem. De repente você pode até não lembrar, mas Deus não lança fora um homem perfeito já. Então por que Deus lançou você fora? Por que Deus parou de te ajudar? Porque Deus não ajuda os malfeitores. Alguma coisa de errado você fez. Alguma coisa de errado você está fazendo. É por isso que você está pagando o preço. Alguma coisa de errado você fez. Então é por isso que você está pagando o preço de tudo isso. Versículo 21. Até que ele encha a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Então aquele que se mantém na fé, aquele que se mantém no caminho, seguindo os princípios, obedecendo os mandamentos, ora, Deus vai encher a boca dessa pessoa de risos, de júbilos, de alegria. De alegria. Que quando a pessoa se mantém em fé, se mantém na fé, se mantém no caminho, se mantém íntegro na justiça, Deus, cedo ou tarde, vai recompensar essa pessoa. Com alegria, com riqueza, com vida plena, com tudo de bom. Porque você veio aqui a esse mundo para ter tudo de bom. Versículo 22, o último versículo do nosso capítulo de hoje. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a moradia dos ímpios virá a ser nada. Então aqueles que te odeiam, aqueles que estão desprezando você hoje, se vestirão de vergonha, vão passar vergonha. Por quê? Que vão, logicamente, querer se aproximar de você novamente. É o natural, né? Quando você está por cima, você está na desgraça, todos se afastam, né? Já quando você cresce novamente, se desenvolve novamente, você novamente passa a ter vida plena, né? Essas pessoas vão sentir vergonha, porque elas vão querer novamente se aproximar de você. São aquelas pessoas que negaram ajuda para você. São aquelas pessoas que te desprezaram. Mas que hoje, que a partir do momento que você crescer, que você se desenvolver, essas pessoas vão querer se aproximar de você. Vão querer estar próxima de você. Né? Como diz aqui, os que te odeiam se vestirão de vergonha. Os que te odeiam, que te desprezam hoje, se vestirão de vergonha. E a moradia dos ímpios virá a ser nada. E eles não terão mais nada. E você retornará a ter vida plena, a ter vida próspera, abundante, rica, em todos os sentidos. Então, na verdade, aqui é uma previsão que o amigo de Jó, o amigo dele aqui, o Bildade, o amigo Bildade, o Suíta, está fazendo. Que quando então ele diz assim, eis que Deus não lançará fora um homem perfeito. Então, Jó, se você é perfeito, se você realmente é íntegro, né, Deus não vai te lançar fora. Mas Deus também não ajudará os malfeitores. Ele não ajuda os malfeitores. Não é uma regra da vida? Plantou limão, colhe limão. Plantou laranja, colhe laranja. Então você pode até ter uma safra ruim, mas não quer dizer que na próxima, ou na outra, não se sabe quando. É só você persistir, você continuar. Porque o mundo e a vida é cíclica, né? Ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você está no meio. A vida é cíclica. Então eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, um homem justo, um homem leal a ele.
não é lançada fora. Você pode até passar por dificuldades, mas você poderá superar facilmente isso. E aquele que verdadeiramente é íntegro, é justo, ele supera tudo, todas estas coisas. Então, até que ele enche a sua boca. Então, você persistindo, você sendo constante em tudo que você faz. Agora você volta a subir novamente. Então, eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, até que ele encha a tua boca de risos e os teus lábios de júbilo. Ou seja, a tua boca de risos e os teus lábios de alegria. Sua vida de alegria. Sua vida de abundância, de prosperidade. E você conquiste tudo novamente. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a moradia dos ímpios virá a ser nada. Então hoje você está por baixo, as pessoas vão se afastar de você. É natural, é normal do ser humano isto acontecer. É assim que deveria ser? Claro que não, mas é humano. É humano. As pessoas quando veem as outras na desgraça, elas se afastam. Quem é que gosta de andar com um morador de rua moribundo? Quem é que gosta? Quem verdadeiramente gosta? Tirando a hipocrisia de todos que estão aí assistindo essa live, tirando a hipocrisia, na verdade ninguém gosta. Ninguém gosta verdadeiramente. Mas assim que você se recupera, assim que você cresce novamente, o que vai acontecer? Todas estas pessoas que se afastaram vão querer se aproximar novamente de você. Então este é o diálogo que o amigo de Jó, Bildad, está tendo com ele. Ele está questionando Jó, mas ao mesmo tempo ele está dando uma perspectiva para Jó também. Está dando uma perspectiva para Jó, que tudo pode voltar a ser como era antes. Tudo pode voltar a ser como era antes. Então, a partir do momento que Deus permitiu que você continuasse vivo, mesmo passando por todas essas dificuldades, porque a história de Jó não é só uma história de sofrimento, esse tipo de coisa. A história de Jó é uma história de superação, uma história de fé, uma história de lealdade, mas principalmente uma história de superação. É você conseguir superar todas as dificuldades sem desespero. Sem desespero, e você não precisa amaldiçoar ninguém. Não precisa amaldiçoar Deus, você não precisa blasfemar, não precisa falar mal dele. Aliás, você não precisa falar mal de ninguém. Porque a pessoa que fala mal dos outros é porque está perturbado. Porque você passar por uma crise não é motivo para você entrar em desespero. Você passar por uma dificuldade é normal. Os problemas estão aí para que você os resolva, para que você adquira sabedoria resolvendo problemas. Ninguém cresce na vida sem problemas. Então, quanto melhor for a solução para a resolução de um problema, melhor será a sua vida. Se você foge do problema, você vai ter um problema maior. Então, você está transformando uma formiga no elefante. Aquilo que era pequeno, de fácil transposição, de fácil resolução, se transformou no elefante. E agora esse elefante bravo está correndo atrás de você. E o que você vai fazer? Vai fugir? Vai continuar fugindo? Então antes você tinha medo de enfrentar uma pequena formiga. E agora você tem medo do quê? De enfrentar um elefante, porque você transformou a formiga em um elefante. Então resolva seus problemas. De imediato surgiu o problema, vá lá e resolva. Vá lá em frente. Não deixe o problema virar, não deixe a formiga virar um grande elefante. Um elefante bravo que quer te devorar. Aí sim você tem um problema. Então a vida é feita de resolução de pequenos problemas. E é resolvendo pequenos problemas que você conquista os pequenos resultados. E conquistando os pequenos resultados, você vai ter os
grandes resultados. Porque um grande sucesso é a somatória de pequenos resultados. Um grande sucesso é a somatória de pequenos resultados. Então, quanto mais resultados você obtém, mais sucesso você vai ter. E não tem como você obter resultados, pequenos resultados, fugindo dos pequenos problemas. Tudo é pequeno. Todos os problemas são pequenos. Eles são grandes apenas na sua cabeça, apenas na sua mente. Você transformou a formiga em um elefante, mas quem transformou foi você, não foi ninguém. A formiga veio para te combater e você fugiu dela. Então, a partir desse momento, você tem medo de formiga. Então, imagine quando vier verdadeiramente um elefante. O que Jó tinha? O Jó tinha um elefante. O Jó tinha que combater um grande elefante. Um elefante que ele mesmo criou. Lembra? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, a partir daquele momento, deste momento, Jó começou a atrair aquilo para ele. Seu medo era tão grande de pecar, que toda vez que ele se reunia com seus filhos, ele fazia aquelas ofertas queimadas de animais para livrar os seus filhos dos pecados. Então ele tinha um grande medo de pecar. Por que ele tinha medo de pecar? Porque ele não queria que a desgraça recaísse sobre a sua vida, sobre a sua família. E foi exatamente isso que ele conseguiu. Tudo recaiu sobre sua família, sobre sua vida. Mas, mesmo assim, ele permaneceu íntegro. Mesmo assim, ele permaneceu leal. Mesmo assim, ele não condenou a Deus. Mesmo assim, ele não, como Satanás queria, que ele amaldiçoasse a Deus. Ele não amaldiçoou a Deus, ele não amaldiçoou ninguém. Ele não culpou ninguém. Ele continuou na sua fé, na sua integridade. O que aconteceu? Ele teve tudo de volta, tudo em dobro. É claro que para a gente falar isso agora que a gente já sabe toda a história, a gente já leu a história, já sabe o final é muito bom, o final é muito feliz, mas ele não tinha essa noção, ele não tinha esse conhecimento. Então você que agora tem esse conhecimento, você sabe como vai ser o final da sua vida. Então, o que acontece? Mantenha-se leal, mantenha-se fiel, mantenha-se no seu propósito, mantenha-se nos princípios e nos mandamentos de Deus, que tudo lhe será concedido novamente. Tudo lhe será concedido novamente. Deus não amaldiçoa os perfeitos, os justos. Você pode passar até por uma fase ruim, mas isto é só aprendizado, é só conhecimento. Então mantenha-se leal, mantenha-se justo. E tudo lhe será acrescentado. Quanto tempo demora isso? Só Deus sabe. Jó não sabia de nada disso, mas mesmo assim ele se manteve leal, se manteve íntegro, continuou fazendo bem. E aí chegou o dia da recompensa. Então esta foi a nossa mensagem de hoje. Esta foi a nossa leitura e o nosso comentário de hoje. O nosso trabalho aqui, o objetivo do nosso trabalho é sempre levar uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, de sabedoria, de vida plena para todos vocês. Então, todo dia, logo cedo, 5h29 da manhã, estaremos aqui tentando levar uma palavra, a palavra de Deus para você, uma palavra boa para você. Tudo
que é de Deus é bom. Até o que é ruim é bom. Até o que é ruim tem um propósito. Nada é feito por Deus sem um propósito. Tudo tem um propósito. Lembre-se, eu pedi força a Deus e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria a Deus e Deus me deu problemas para que eu pudesse aprender. Eu pedi amor a Deus e Deus me deu um monte de gente para que eu pudesse ajudar. Então, é assim o caminho de Deus. Então, todas as obras de Deus já estão prontas. Já estão prontas. E como você acessa? Pode ser de maneira fácil, rápida, instantânea. E às vezes pode ser de maneira difícil, demoradas. Como foi a história de Jó. A história de Jó. Então, tudo em Deus tem um propósito. Até as coisas ruins que acontecem na sua vida são feitas com um propósito. O propósito de moldar a sua personalidade, de moldar o seu caráter, para que você não venha a cometer os mesmos erros que você já cometeu no passado, no dia anterior. Então este é o caminho de Deus. E é assim que as coisas funcionam com Deus. Você precisa às vezes passar por alguma dificuldade, que é para você entender e para você perceber que nem tudo o que você faz está de acordo com o caminho de Deus. Então essas dificuldades são para corrigir o seu caminho. São para corrigir o seu caráter, para moldar a sua personalidade. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que ficou aí até agora, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe o seu dia. Que amanhã a gente possa estar juntos aqui novamente. Então, faça você um excelente dia, um excepcional dia, um ótimo dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Se o seu dia é bom, é você que faz. Se o seu dia for ruim, a culpa é só sua também. Então, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Muito obrigado, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim permitir, claro.